Prova da OAB 43 acabou de acontecer e todo mundo quer saber, vão ter anulações? Eu sou Heloísa Tondinelli, professora mentora aqui do Estratégia OAB, e eu vou contar para você tudo que os nossos professores falaram sobre as questões passíveis de recurso. Cada uma delas, e tem várias, tá? Ética, trabalho, penal, consumidor, empresarial e mais algumas aí. Se liga aí no que eles falaram. Olá pessoal, tudo bem? Aqui passando rapidamente para fazer um comentário com vocês sobre a questão de ética profissional. De fato, a questão falava e cobrava, de que o advogado ou advogada, quando vai se manifestar nas colunas, em jornais, revistas, o único contato que pode passar é de fato o e-mail. Nós temos o provimento, foi um provimento de 2021 que vai tratar sobre o assunto de publicidade e trouxe ali uma série de disposições importantes, e esse provimento, ele menciona sobre a situação específica que a questão tratou e vai dizer que equipara-se a e-mail todos os contatos aí em ambiente eletrônico, que o escritório pode eventualmente possuir. Dentre eles, além do e-mail, fala também em site, fala qualquer tipo de contato, como se fosse uma equiparação ao e-mail. Duas considerações. Essa ponderação, de fato, ela afronta o provimento que trata sobre o assunto, ainda que o provimento não possa ser cobrado no exame de ordem, porque não está no edital. É impensável manter, de fato, uma questão que contraria a disposição de uma norma, ainda que essa norma não seja cobrada em prova, é uma norma produzida pelo próprio Conselho Federal da OAB. Portanto, repito, ainda que os provimentos não possam ser cobrados por não estarem previstos aí no edital, não faz sentido que a questão se mantenha, uma vez que a alternativa apontada como correta, ela traria aí um conflito com o conteúdo dessa disposição produzida pelo próprio Conselho Federal da OAB, ok? Espero que seja possível alcançarmos aí essa anulação e que essa anulação possa de alguma maneira te auxiliar na sua aprovação de primeira fase. Ok? Um grande abraço. A controvérsia ela está em torno das alternativas A e C. De fato, a alternativa A, ninguém duvida que ela está certa, foi a resposta que demos, está de acordo com o texto legal, a possibilidade de venda dos bens por leilão, está tudo certinho. Na letra C, até algo que se faz na prática, a execução juntamente com a busca e apreensão, mas não é exatamente a previsão legal, que fala que isso até é possível, mas quando o bem ele não é encontrado. Então vejam, no presente momento eu vou continuar defendendo que não, infelizmente não há possibilidade de recurso, mas vamos esperar aí as próximas notícias, a FGV tem prazo de anulação de ofício, a gente vai verificando tudo isso e passando as melhores informações para vocês. Um abraço. A questão número 73 de direito do trabalho, ela tem um erro grave na interpretação aqui denunciada e nas alternativas. A FGV anulou de ofício esta questão e todos ganham ponto. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e queria comentar com vocês um pouquinho sobre a questão de número 45 da prova verde, a questão de direito do consumidor. É uma questão que dizia que a Ângela, Silva, com o propósito aí de celebrar os seus 20 anos de formada, adquiriu um pacote de viagens numa loja virtual de uma agência de turismo. 6 dias depois, os seus filhos compraram outro pacote semelhante e, em razão disso, ela contactou imediatamente a empresa, por meio dos canais de comunicação, para cancelar o contrato. E aí a empresa foi e cobrou 10% do valor total. Diante desse fato, ela quer saber qual a orientação. De fato, a gente até falou na revisão de véspera, que o prazo que o consumidor teria para desistir da compra online é de 7 dias a contar do recebimento ou da contratação. Então, como a gente apontou no gabarito ontem, não haveria aqui qualquer erro, ela não poderia, ou melhor dizendo, não poderia ser retido qualquer valor, porque ela exerceu o prazo de reflexão dentro do prazo. Era até 7 dias, ela fez no 6º. A minha dúvida aqui, a minha discussão que eu provoquei ontem, foi a questão de que o exemplo, a situação, não é a melhor. Acho que o examinador talvez tenha sido um pouco infeliz nessa questão de falar de passagem aérea, de pacote de viagem, porque há várias decisões de tribunais locais dizendo que especificamente nesse caso eu posso reter algum valor. Contudo, o STJ não pacificou esse tema ainda. Então, apesar de eu ter falado ontem que ia verificar a possibilidade de recurso, eu entendo que não cabe recurso nesse aspecto.
E se a gente analisar as outras alternativas, elas acabam também deixando a alternativa mais correta aquela que a FGV apontou. Então veja que na letra A sociedade empresária não pode reter o percentual, pois Ângela tem justo e legítimo motivo. Esse justo e legítimo motivo é indiferente, tá, pessoal? Então tá falso a letra A. A letra B. A sociedade empresária pode reter o percentual, desde que comprove que teve custos operacionais com o serviço cancelado. Essa aqui era a alternativa que, segundo a jurisprudência de alguns tribunais locais, como por exemplo o TJDFT, talvez ela tivesse aí algum cabimento. A letra C, a sociedade pode reter o percentual, pois ela não exerceu dentro do prazo do CDC. Falso, exerceu sim, dentro do CDC sim. E a letra D, a sociedade não pode reter, pois Ângela desistiu dentro do prazo do CDC, que é o gabarito correto aí, e de fato, como a FGV usou a expressão CDC aqui, ela acaba se blindando de certa forma nessa alternativa. Então, eu suscitei eventual possibilidade de anulação, porque a letra B poderia estar correta segundo alguns julgados, mas eu dei uma pesquisada no site do STJ, o STJ afetou esse tema, o STJ vai discutir esse tema, eu acho que a gente vai ter alguma novidade sobre esse tema, especificamente sobre passagem aérea, mas ainda não foi decidido, então o gabarito deve ser mantido, não cabe recurso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima. A questão número 17 do 43º Exame de Ordem versa sobre a organização não governamental que cuida da proteção de grupos minoritários. E o Brasil acabou por violar um tratado internacional sobre o genocídio. E essa organização não governamental busca a responsabilização brasileira. A questão, versando sobre a responsabilização, conversando com o professor Torques, entende que responsabilização é uma análise. E dentro dessa ideia, o gabarito apresentado pela FGV está correto. Eu, por outro lado, compreendo responsabilização como julgamento. E dentro desse entendimento, não há nenhuma alternativa correta, cabendo um recurso. Eu ouvi falar e mandaram para mim a possibilidade de anulação da questão 61 e 62 da prova verde, tipo verde, que foi a que a gente usou como base também para fazer o gabarito quando fizemos a correção antecipada da prova aí no domingo. O que acontece? Essas duas questões, uma delas era sobre a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tema que a gente falou inclusive na revisão de véspera, e não me parece ter nada de errado com a questão. Na verdade, o problema central ali da questão é que o crime praticado tem violência ou grave ameaça à pessoa, e isso fere diretamente a possibilidade, impede a conversão de pena restritiva e fere diretamente a previsão do artigo 44, que veda a conversão de pena para crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. A outra questão seria a 62 da prova verde. Atenção, eu estou lembrando qual é o tema. Aqui trabalha com erro de tipo, né? Aquela do furto. Ele pega a bicicleta de alguém que é idêntica a dele, crendo que era a dele, e leva embora. E depois é chamado a responder pelo crime de furto. Isso é clássico exemplo de aula, inclusive de erro de tipo essencial sobre o elemento coisa alheia do furto. E, portanto, também não me parece haver qualquer problema. Os outros itens estavam todos errados. A questão deixava muito claro que ele não quis subtrair aquele bem, que simplesmente ele pegou achando que era o bem dele, não quis subtrair o bem alheio. Portanto, não me parece haver qualquer motivo para anulação, nem da 61, nem da 62 de direito penal. A prova de direito penal estava muito bem feita, não me parece ter nenhum grande problema técnico em nenhuma das questões. Então, a princípio, eu acredito que não há motivo para anulação em direito penal. É claro que pra gente é super interessante também que essas questões sejam anuladas e você consiga ir para a segunda fase, mas também a gente tem que trabalhar com a realidade, tem que ter pé no chão e saber o que é zum 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 e o que realmente tem chance de ser anulado e fazer você ganhar esse ponto na prova. Acompanhe a gente que a gente vai passando tudo o que acontecer de diferente para você com relação à primeira fase. E para materiais de primeira fase, de segunda fase, estude conosco, o link está aqui na descrição, torne-se aluno Estratégia OAB e aproveite nossos valores promocionais.